Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para você que está chegando, você que está nos acompanhando. Eu sou o Rodrigo Souza, esse é o Estúdio Conecta. Nós estamos aqui mais uma vez para partilhar, para trazer para vocês mais um tema nesse dia tão especial. Um dia onde a gente recebe aí o ex-atleta profissional de futebol, Maurício Ramos, que aceitou o convite do nosso Estúdio Conecta para poder falar um pouquinho aí da sua trajetória, da sua carreira, bem como também falar aí da seleção brasileira e alguns outros assuntos que o Maurício também vivenciou nessa vida profissional e agora nessa nova etapa dele aí como treinador, tá? Então, mais uma vez, a gente agradece ao Maurício por ter gentilmente nos atendido e só o Maurício sabe aí dos nossos perrengues, mas estamos aí, firme e forte. Estúdio Conecta, mais uma vez, é um canal, é um meio de comunicação para levar informações para vocês, conteúdos que agreguem de alguma forma na vida pessoal e profissional. Tá bom, minha gente? Então, aproveita e depois acesse o nosso canal no YouTube e sigam a gente lá para acompanhar mais entrevistas, mais bate-papos aí. Beleza? Eu já faço então a abertura aqui para o nosso convidado Maurício, poder falar um pouquinho aí da sua vida, quem é o Maurício, conterrâneo aqui da nossa cidade de Piracicaba, falar um pouquinho dessa vida profissional, principalmente para vocês, né? Pais, filhos, avós que têm os filhos aí, ou os netos, nas escolinhas de futebol, e com o sonho de ser um atleta profissional, tá? Eu passo a palavra então para o Maurício fazer a apresentação dele. Olá, Rodrigão. Olá, Estúdio Conecta. Obrigado pela oportunidade. Sou Maurício Ramos, mais conhecido como Maurício aí em Piracicaba, né? Lá no meu bairro lá era Juninho ou Junião. Então, lá de Secap, Perdizes, Santa Rita ali. Eu sou natural de Piracicaba, comecei minha carreira aí no 15 de Piracicaba, no juvenil. E no juvenil estourei a idade de juniores, daí não consegui subir para os juniores e vim para Irati, no Paraná. Mas antes disso, aí em Piracicaba, fui muito grato a muitas pessoas, né? Principalmente o seu Wilson, do Genaro, o time São Genaro que tinha na época, e acreditou em mim. O Heraldo, que achou a minha posição, a rapaziada do Cometa ali, do Tilinho, Tatinho, a rapaziada. Então, eu sou muito grato a eles por tudo, né? Por me incentivar, por hoje eu ter realizado meu sonho como jogador profissional de futebol. A minha carreira começou aí no 15 de Piracicaba, no juvenil, onde uma passagem por um ano era lateral direito, não tinha nada a ver. E a gente tinha um time chamado Cometa aí na cidade, onde eu jogava ex-boleiros, onde faltou um zagueiro no dia e o treinador chamado Heraldo me colocou para jogar como zagueiro. Falou, Neguinho, consegue jogar? Naquela época não tinha essa homofobia que tem hoje, essas coisas de falar neguinho, negão. Então hoje o preconceito está muito alto. E me colocou para jogar como zagueiro, e tinha o Mica, que tinha jogado em grandes clubes do Brasil, onde o Mica me orientou ali, eu consegui jogar, achei minha posição. E saí do Cometa, tinha o time de São Genaro, né? São Genaro, que era do seu Wilson, da Boate Genaro. Fomos disputar a Taça São Paulo. Ele fez uma migração com o Independente de Limeira, uma parceria com o Independente de Limeira. Foi a minha primeira Taça São Paulo de juniores. E da Taça São Paulo, eu fui para o Grêmio fazer um teste, onde fiquei 3 meses no Grêmio e não deu certo. E quando voltei, as pessoas falavam, aí não vai dar certo. Então, eu falo, se não fosse a minha avó, a Catarina, meu falecido vô Paulo também, que acreditasse em mim e a minha perseverança em Deus, não conseguiria chegar onde cheguei.
Daí o seu Wilson, voltei do Grêmio, o seu Wilson arrumou aqui no Irati do Paraná, onde cheguei nos juniores, tinha um diretor de futebol chamado Celinho. Sou muito grato a esse cara também, aí de Piracicaba, o pai do Bolão, que jogou em São Paulo. Um cara que cobrava muito, um cara que pegava no pé de todo mundo, não tinha excelência para ele sobre a moral de jogador com nome. Ele tratava todo mundo igual, então é um cara que cobrava todo mundo e um cara que tocou muita gente, cara. Principalmente aqui de Irati, aqui, saiu eu, Maurício Ramos, o Elton foi pro Vasco, depois Corinthians, o Walter tá jogando até hoje, o Bruno Henrique tá no Internacional, o Gilvan, zagueiro, foi para RB, Atlético Goianiense, então o Ricardinho, Ceará, muitos jogadores saíram daqui. O Vitor Ferraz, o Wendel, que é seleção, o Paulo Henrique, que hoje está no Vasco, passaram aqui pelo Irati. E cheguei em Irati como juniores e conheci minha esposa Rosane, o apelido dela na cidade é Zane. Daí casamos, tivemos nossa filha, a Yasmin. E depois eu fiquei 2 anos aqui em Irati e fui para o São Caetano, da primeira do Paranaense para a primeira divisão do Brasileiro. Quando eu vi Anderson Lima, Clebão, jogando no Palmeiras, Anderson Lima no Grêmio, só vi os caras no videogame naquela época. E tive o prazer de trabalhar com esses caras. E quando cheguei em São Caetano, eu tive uma experiência não muito agradável, porque cheguei bem demais, com muita fome de vencer. E no primeiro jogo, o Hélio dos Anjos me colocou para jogar contra o Juventude, lá em Caxias. No primeiro jogo já fui expulso. Cartão de visita. Porque eu chegava o pau, tinha que ter alguém para me controlar, para me ajudar ali. Era novo, né, cara? E daí, depois disso, o Hélio dos Anjos me deixou 10 jogos sem ir pro jogo, caramba. E eu treinava feito um condenado. Eu fui com 3 meses de contrato para São Caetano. Se não desse certo, eu iria voltar para Irati. Eu ia falar para os caras, irmão, não vou voltar mais não, para Irati não volto mais. E foi, a Hélio dos Anjos caiu, chegou Dorival Júnior, começando o trabalho dele. Daí o São Caetano caiu para a Série B aquele ano. E eu comecei a jogar com o Dorival, porque o Clebão, o zagueiro, não aguentava mais. Então, ali, o Dorival montou em 2007 um time no Campeonato Paulista, onde fomos vice-campeão paulista, com Somália, Canindé, Triguinho, Paulo Sérgio, Luiz Henrique, Luiz Alberto, Thiago Martinelli, Luiz no gol. Então tinha uma rapaziada legal, Gleidson, rapaziada que saíram para os clubes maiores. E eu tive o prazer de trabalhar com o Dorival, e a minha primeira final, cara, no profissional, foi com mais de 60 mil torcedores ali no estádio Morumbi. Caraca, olhava aquele estádio no Morumbi contra o Santos, né? O Santos mandou os 2 jogos na capital. E ganhamos o primeiro jogo de 2-0. Pô, ainda nesse dia estava comemorando o primeiro ano de aniversário da minha filha, aí em Piracicaba. E daí no segundo jogo, o Dorival fez uma modificação, colocou o Canindé e o Luxemburgo aproveitou. E eles ganharam o segundo jogo de 2-0, mas como eles fizeram a melhor campanha, eles foram campeões. E eu fiquei ali em São Caetano até o finalzinho de 2007, onde que na Série B, num jogo contra o Gama, eu acho, em casa, fui cabecear a bola, cabecei trave, bola, tudo. Daí fui fazer ressonância na minha cabeça. Pra quê? Fui fazer ressonância na minha cabeça e, cara, eu tenho uma vértebra assim que não fecha, na quinta vértebra que não fecha. Terceira.
não fecha. E o médico, como o médico era novo, já tinha acontecido o fato do Serginho ter falecido lá no São Caetano, isso aqui. Os caras com 21 para 22 anos, os caras queriam me aposentar, velho. Falei, caraca, mano. Eu chorava igual criança, assim, de... Pô, começando a carreira e escutar aquilo que você tem que se aposentar, porque eu me choquei com a trave e descobriram que a vértebra não fechava. Daí vim para o Paraná, vim para Irati, na cidade da minha esposa, onde eu resido hoje. Chorei pra caramba, isso aqui. E chegando aqui, virou o ano para 2008. Meu empresário era daqui, o Sérgio Manucelli. E daí ele falou, vai para São Paulo, aonde eu fui fazer com vários neurocirurgiões a ressonância para ver se mesmo você ia ter que aposentar, porque eles lá no São Caetano já me deram como aposentado. Sim. Daí na discussão, cheguei lá com o Joaquim Grava, o médico do Corinthians, que tem um CT lá hoje. Ele foi o cara que na época, com mais 4 neurocirurgiões, chegaram num consenso que a vértebra minha era congênita, então era meu de nascença. Isso não ia morrer. Beleza, daí o Dorival Júnior estava no Curitiba Futebol Clube, meu empresário ligou para ele, não, pode trazer o Maurício. Daí aqui no Curitiba eu fui campeão em 2008, paranaense, contra o Atlético Paranaense lá dentro da Arena da Baixada, mas o Petralha não deixou a gente levantar a taça lá, pegamos um carro de bombeiro para fora e fomos embora. Fomos comemorar lá no Couto Pereira. E fizemos um grande campeonato, cara. Um grande campeonato brasileiro, terminamos em sexto, naquela época, sexto ou sétimo. E o Curitiba vendeu muitos jogadores jovens, né? Maros, Keirson, eu, Jesse, Ricardinho, Carlinhos Paraíba, uma rapaziada bacana. E em 2009 chego num grande clube do Brasil, né? É gigante, hoje é o Palmeiras. Sabe, eu cheguei no Palmeiras com a mancha lá, balançando o carro, querendo jogador, isso, aquilo. Eu falei, se Deus abriu a porta, né, velho? Então, é aqui mesmo. Quantos anos, Maurício? Tava 23 anos, 23 para 24. Voando, cara. E daí cheguei no Palmeiras, o engraçado, quando cheguei no Palmeiras, tinha 2 Maurício, né? Tinha eu e o Maurício Aparecido, que é o que eu falo que é o Zé Gatão. E o Luxemburgo me chamou, Neguinho, qual que é o seu sobrenome? Eu falei, Ramos, professor. Então, a partir de hoje você vai virar Maurício Ramos e ele, Maurício Aparecido. Ele só Maurício. Eu falei, então tá bom. Tanto que quem escolheu minha camisa no primeiro ano do Palmeiras, quem escolheu as nossas camisas era o Luxemburgo. Então, ele me deu a camisa 15 e ficou, cara. E daí, no Palmeiras, eu fiquei... Quase fui para a seleção brasileira, que a gente estava muito bem em 2009, onde também tive uma lesão que me tirou, fiquei quase 6 meses fora. E 3, e o Muricy, no finalzinho ali, que o Palmeiras não conseguia mais vitórias, ele me chamou para jogar e eu já joguei manco, com dores, não conseguia correr. Tem um jogo contra o Atlético Mineiro, velho, que o Diego Souza faz um gol no meio da rua, de primeira, assim, ele pega atrás do meio de campo. Eu olhava por Tardelli, Diego Tardelli e Éder Luiz, os dois não corriam quase nada, né? Mano, para de correr, pelo amor de Deus, vocês já estão daquele jeito. Nossa. Daí ele, Mauricião, tá difícil, já tava 3-0 para nós, o Palmeiras. E eu fiquei no Palmeiras 5 anos, no Palmeiras quase.
Em 2013 fui campeão da Copa do Brasil, em 2012 com o Felipão. Tive o prazer de trabalhar com Vanderlei Luxemburgo, Dorival Júnior, Felipão, Luiz Felipe Scolari e o senhor Muricy Ramalho. Então, mais Antônio Carlos Zago, Gerson Kleina, passaram no Palmeiras. Daí lá fora, Paulo Bonamigo, na Chape, Ney Franco. Então, tive uns comandantes legais, velho. Pô, que cada um uma personalidade diferente, um jeito de gerir seu grupo diferente. E foi muito aprendizado na minha vida. E saí do Palmeiras em 2013, cheguei em 2009, saí em 2013, fui para o Al Sharjah, em Dubai. Aonde cheguei, vi aquele aeroporto, falei, irmão, não volto mais pro Brasil. Vou tentar me adaptar da melhor maneira possível, mas não volto mais pro Brasil. Então, quando cheguei em Dubai, não falava nada inglês, se comunicava no gesto, gritava com os caras, e quando regalava o olho, gritava com os caras, pô, dava um choque, falei, ganhei os caras, já era. Daí ali fiquei 3 anos com a Comissão Brasileira, Paulo Bonamigo, Edson, Renan, Alcinei, Rafael, operador de goleiro. Então, fiquei 3 anos ali, depois vivi 2 anos na Turquia, um no Adanaspor, na primeira divisão, e outro no Rizespor, na segunda divisão do Campeonato Turco. Fui campeão do Campeonato Turco, aí passei pelo Al-Salia do Catar, um ano lá, classificamos para a Champions League da Ásia, e daí voltei para o Chapecoense, no Brasil. Chapecoense, quando eu voltei, já estava caindo para a segunda divisão e sem dinheiro, clube devendo para todo mundo. E depois tive uma rápida passagem pela Chape, depois passei pelo Vitória, Sport Clube Vitória, e daí realizei um grande sonho da minha vida, que era jogar no 15 de Piracicaba, um sonho dos meus avós, de ver eu vestindo a camisa do 15, e graças a Deus eles conseguiram ver isso. Depois minha avó faleceu. Não, minha avó faleceu antes, meu avô faleceu depois. E, cara, depois encerrei minha carreira na Portuguesa Santista e desde lá, já no finalzinho, já comecei a estudar para ser treinador, virar treinador de futebol. E hoje já concluí as minhas licenças na CBF. Já tenho a licença, comecei a licença B, licença A e a licença Pro. E graças a Deus eu hoje estou começando uma nova caminhada como treinador de futebol. Mas é isso aí, Rodrigão. Essa é um pouquinho da minha história, da minha resenha. E eu tenho muita resenha, velho. Que coisa. Cara, que experiência, né Maurício? Tava aqui pensando e só viajando. Falei, cara, vi vários jogos de várias pessoas, você comentando aí, né? De vários jogadores. Sim. E, cara, passa um filme mesmo na cabeça da gente que tá aqui fora, no bastidores. Imagine você vivenciando, né? Podendo partilhar um pouquinho aí. Viver esse momento e fazer parte dessa história, que legal. Ô Maurício, eu queria só 2 perguntinhas em cima dessa linha que você colocou. O Clebão, quando você chega lá, o Clebão já estava praticamente estava encerrando ou ainda estava... Não, estava encerrando, ele já estava nas últimas, irmão. Ele já, muita dor no joelho, isso, aquilo. Daí ele falava, pô, neguinho. Eu só falava, Clebão, só me orienta aqui, velho. Deixa que eu corro por você, só fica na sala. Eu dou a vida aqui, filho. Novinho, né? Sem preguiça, pai. Mas é um cara que me ensinou muito, que me ajudou muito, cara. Que bacana, que bacana. Ensinar, pô, foi muito bacana. Que top. Meu Maurício, outra coisa também, você comentou um ponto importante, né, sobre a parte lesão e a parte psicológica também. Para o pessoal que está aí no mundo do futebol, ou está querendo chegar em algum lugar na parte do futebol aí, a parte da lesão. O quanto que você que viveu isso também, né? O quanto isso pesa, Maurício, e quanto e como superar, né, essa parte. Rodrigão, é o que eu falo para você, cara. É muito psicológico, ter uma família que te apoia, uma esposa que te apoia, porque o cara
principalmente no Palmeiras, eu tratava praticamente 3 períodos. Ficava mais no clube do que em casa, velho. Caramba. E para voltar logo, porque a situação do clube também, a gente estava com 12 pontos na época, na frente, e não conseguimos ser campeão brasileiro naquela época. E é uma coisa assim que você tem que estar com o psicológico forte, né? Porque muitas das vezes, aquelas pessoas que falam que é seu amigo, seu colega, que sempre está contigo, cara, quando você se machuca, todo mundo some, mano. Eu vivenciei isso, sabe? Então, não sei se é com todo mundo, mas, tipo assim, a única que me deu força foi minha esposa, a minha família, os meus amigos que sempre estavam comigo, sempre estavam me ligando. A rapaziada sumia, daí voltava a jogar e aparecia, sabe? Mas é aquilo que eu falo, quem vai chegar no clube grande, velho, o psicológico tem que estar bem demais, velho, porque se você não aguentar a pressão, não suportar as críticas, não suportar o seu dia de trabalho ali, com cobrança de treinador, cobrança de presidente, de imprensa, cara, você não consegue virar jogador de futebol. Caramba. E é que eu falo, mano, quem joga no Palmeiras joga em qualquer lugar do mundo. Sim. Porque na minha época o Palmeiras não ganhava tantos títulos, né? É um time que estava se refazendo, reestruturando, cheio de dívidas. E nós tiramos em 2012, conseguimos ganhar a Copa do Brasil. E depois de 16 anos, o Palmeiras teve um título nacional. E, cara, sobre o aspecto de lesão, é isso aí. Se o cara não estiver bem psicologicamente, um suporte da família, hoje mudou tudo, né? A tecnologia está mais avançada, sim, tem muito mais meios de você se recuperar melhor, máquinas melhores, mas se você não tiver aqui, ó, forte, eu vi muita gente que já, tipo assim, que se entregava, né, velho? Pô, não vou conseguir voltar, não vou, dói isso, aquilo, mas é aquilo, né? Ninguém vê o que você passa. Sim. As pessoas veem o que você tem, onde você chegou. Ninguém vê que você ralou pra caramba, eu tratava 3 períodos ali, pô, eu chamava meu fisioterapeuta de, pô, você é minha esposa praticamente, cara. Eu vivia mais aqui do que em casa, mas nossa, é assim, velho, é assim a vida de jogador de futebol. Para quem quer ser jogador de futebol, os meninos que estão começando, tem que ter perseverança, tem que lutar pra caramba, se dedicar pra caramba, porque a nossa vida é uma vida que o Dorival falava muito, é um palmo do céu, inferno. Na quarta-feira você é rei, no domingo você não presta. Então é uma coisa apaixonante de futebol, né, velho? Olha, Maurício, cada coisa, viu? A gente tá com algumas fotos aqui pra gente partilhar com o Maurício, falar um pouquinho dos momentos que o Maurício passou. Tem muita coisa, né, Maurício? Mas não dá também pra gente colocar tudo aqui por causa do tempo. Aí que o Maurício falasse um pouquinho de alguns momentos aí que a gente vai colocar aí, partilhar alguns lugares. Esse cara aí... Marcos Assunção, meu padrinho de casamento, meu parceiro de quarto, um cara que me ajudou muito também, cara. É um cara que é muito experiente, um cara bem rodado, onde que seleção brasileira. Então ele falava, pô, teve uma situação no Palmeiras que ele me ajudou pra caramba porque eu errei um gol contra o Corinthians, mano. Nesse jogo aqui, ó, 100º jogo pelo Palmeiras. Nossa! Tava com essa camisa ali. Daí o Felipão foi para Portugal, chegou numa quinta-feira esculachando, que não tinha culhão para jogar no Palmeiras, isso aqui, ele pegou e me afastou. Me afastou de me levar pro jogo, né? Então, o Assunção, neguinho, trabalha, mano. Falei, deixa comigo, fica tranquilo. E treinava, para mim, como se fosse jogo, velho. Porque eu queria meia oportunidade, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos que fosse. Que quando eu entrava, isso na minha cabeça, se eu entrar, eu não saio mais. Então,
Depois de 7 jogos sem ir para o jogo, o Felipão começou a me chamar para o jogo. Daí, nisso, o Felipão chegava na hora do vestiário, ia procurar meu número, não estava lá, me cortava. Daí, nessa situação, eu treinando pra caramba, mano. Treinando pra caramba, esperando a minha oportunidade. E isso me motivava cada dia mais a trabalhar. A falar pro Felipão que eu, pô, estou aqui, o Neguitinho tá aqui. Então, quando veio a minha oportunidade, um belo dia o Ney Franco me ligou, que estava no Flamengo. Ele, Maurício, pô, quero trabalhar com você, isso, aquilo, vem pro Flamengo para me ajudar. E 7 jogos sem pro jogo, indo pro jogo, e o Felipão me cortando, eu cheguei e bati na porta dele, da comissão. Falei, professor, posso falar com o senhor? Ele, pode. Professor, então, a situação é a seguinte, eu não estou sendo utilizado aqui, o Ney Franco me ligou, ele quer contar comigo lá no Flamengo, e vim pedir autorização para que o senhor possa me liberar, né? Ele, não, você é importante pro meu time. Nossa, cara. Mano, porque, tipo assim, mesmo eu não indo pro jogo, eu cobrava os caras, tava nem aí, se era Assunção, se era Gladiador, se era Barco, se era Valdívia. Eu cobrava os caras do mesmo jeito, velho. Então não tinha vaidade, assim, a gente não tinha vaidade no nosso grupo, sabe? Sim. E por isso que ele falou, pô, isso é importante. E depois disso, eu joguei um jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil aqui, empatamos 2-2, fiz um gol debaixo do gol. Chegou na Arena Barueri, não fui nem pro jogo. Falei, eita! Daí jogava aqui fora contra o Paraná, tiramos o Paraná, chegou na Arena, nem lá pra cima na arquibancada. Falei, rapaz. Daí chegou contra o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, 2012. Ele falou, hoje não vou escutar ninguém, vou colocar meu time. Cicinho, Maurício Ramos, Jabeleno, Juninho, Márcio Araújo, Assunção, Mazinho, Luan, Barcos e Valdívia. Aí, mano, eu imaginei comigo, né? Tinha pessoas falando na cabeça dele pra não me colocar, mas eu sempre trabalhei, cara. Trabalhei pra caramba. E o Marcos Assunção foi um cara que me ajudou muito. A gente andava muito junto. É um cara que chegava pra resenha, pô, mano, trabalha, que vai dar boa, continua assim, sabe? Sim. E depois virou meu irmão, é meu padrinho de casamento hoje. Beleza. Beleza. Porra, a gente se fala direto, isso é importante, mano. Isso é bacana pra caramba. E Maurício, o Marcos, uma batida na bola muito diferente, né? Não, era bonito de ver, Rodrigo, na moral. Acabava o treino, eu ficava ali, assistindo ele bater a falta. Ele falava pro goleiro assim, ô, rapaziada, na moral, de 10 faltas, se vocês pegarem 2, eu pago um jantar, pago o que vocês quiserem. Irmão, era as 10 na bochecha, pai. Nossa. Nós escutava a rede, tchá. Era uma perfeição assim, caraca, mano. Isso aí é muito forte a falta dele. Era igual no jogo, cara. No jogo Sim. Ele chegava, rapaziada, eu preciso de 2 faltas, uma eu guardo. Caramba. E ele era embaçado. Diferente. E essa aqui, Maurício? Cara, esse daí foi um cara que praticamente, meu irmão, meu parceiro que me levou para o Charge, era o presidente do Charge, o Sheik Ahmed. Ele falava para mim, ô Ramos, fui eu que te escolhi, viu? Fui eu, porque lá só virou Ramos, né? Sim. O cara não conseguia falar Maurício Ramos. Daí só o sobrenome. Aí ele falava, Ramos, eu te trouxe para cá, cara. Então sou muito grato ao Sheik Ahmed, é um cara que tenho amizade até hoje, falo com ele até hoje. Felizmente, essas guerras agora que tá acontecendo no mundo, tô orando muito para a rapaziada de Dubai, para o povo do Catar, onde eu joguei, para que possa acessar essas guerras, né? Mas foi um cara que me ajudou muito no Charge. Então, mesmo sendo presidente, ele vinha. Cara, tem uma época que nosso time, no terceiro ano, nosso time não estava muito bem na liga, a gente brigando para não cair. E eu falei para os caras, falei para os managers lá, né?
Falei, rapaziada, hoje pega toda a mesa e cadeira que tem no clube, tem uma área social bacana lá, e leva lá para casa. Vou fazer um churrasco, fazer um barbecue para nós. Velho, fiz o churrasco, fui lá no Carrefour, comprei picanha. Lá tem picanha, tem essas coisas. Só não tem carne de porco, né, mano? Linguiça, costelinha de porco, não tem. Então, nem veio. E daí eu fui, fiz o barbecue pra galera. O Sheik foi em casa, todo mundo ficou admirado, que ele, brincou ainda com a minha filha, ó, não vou deixar vocês ir embora, não. Amo vocês, isso aqui, papapá. Então foi um cara que me ajudou muito, velho. Um cara que abriu a porta pra mim no Charger. Bacana. Legal, cara. E esse troféuzão aqui, Maurício? Aí foi no Biz Sport. Fomos campeões da liga. Você vê, aí eu tenho um testemunho, cara, que eu falo que Deus é purinho e sem mistura na minha vida, porque nesse Rise, eu cheguei do Adana Sport, da primeira divisão para a segunda, e daí um treinador muito louco, ele treinava 2 períodos, às vezes 3 períodos peguei. E, cara, primeira semana minha, cheguei, machuquei. Falei, mas já, velho, de novo. Aí, beleza. Voltando de lesão, demorei 2, 3 semanas para voltar. Um jogo amistoso lá, aí estourou tudo. Estourou a inserção do adutor. Então, foi tudo. Nossa. Daí foi adutor, o tendão daqui do glúteo. Falei, miserável. E nisso, velho, pra você ver como Deus é purinho sem mistura na minha vida, porque nisso, eu estava em Rise e minha mulher faziam 5 dias que estava em Istambul, tentando procurar apartamento para elas ficar em Istambul, por causa que lá em Rise, na cidade de Rise, 80 mil habitantes, ninguém falava inglês. Quem falava inglês era o cara do banco e um taxista lá e um cara que era do restaurante. E daí minha mulher, nós decidimos que minha filha e minha mulher ia morar em Istambul e ia morar em Rise. E, cara, minha mulher se batendo atrás do apartamento. Daí eu ligo para ela, quando estourou a lesão. Amor, tô subindo para Istambul hoje, vou operar. Ela, como assim? Falei, nem eu sei. Daí eu mandei mensagem para o Dr. Rubens Sampaio, estava no Palmeiras na época. Então o Rubão falou, Maurício, estourou, mano. Não, vai ter que operar. Daí eu subi, minha mulher não conhecia ninguém, botou num grupo lá do Facebook, brasileiros na Turquia, onde que ela conheceu uma esposa de um piloto brasileiro, e pediu para a mulher ficar com a minha filha pequenininha para me acompanhar na cirurgia. Daí a mulher ficou, isso aqui, minha mulher dormiu comigo no hospital. Mas veja que loucura, mano. A mulher poderia roubar minha filha e tal. E nisso, velho, como ela não tinha arrumado apartamento, eu lembrei que eu tinha trabalhado com um treinador que era auxiliar do Galatasaray e morava em Istambul. Eu trabalhei com ele no Adana, na primeira divisão. O cara era muito bom assim, treinador, Levante. E daí, eu liguei para ele e falei, Levante, preciso da tua ajuda, preciso arrumar um apartamento aqui em Istambul. Não, beleza. Daí ele mandou um turco, ele só falava turco, e daí ele trouxe uma mulher que falava, uma menina que falava inglês. Daí desenrolando inglês, aquilo, por coisa de 2 dias arrumaram apartamento. Arrumou um apartamento e os turcos lá são meio frios, assim. E nisso, quando arrumou um apartamento, saí do hospital, fiquei 3 dias no hospital, saí e para o hotel onde minha esposa estava ainda. E ligar a luz, meu nome, água, essa coisa. Cara, a gente no semáforo, em Istambul, tem mais de 30 milhões de habitantes, de pessoas. E a gente parei com o táxi no semáforo, quem para do meu lado? O treinador que eu tinha falado, que eu tinha ligado o Levante.
Falei, não. Falei, mano, é Deus por isso e mistura. Eu falei, Levante, tudo bem? Depois te digo para te agradecer. Ele, ok, Ramos. Fiquem calmo. Beleza, vou ligar para você. Aí liguei para ele, agradeci. Mas eu falo que o dono do apartamento que alugou para nós era um senhorzinho que tratou a minha esposa e minha filha muito bem. Eu muito bem. Então, levava as coisinhas para minha filha, sabe? E foi muito gratificante. Até uma amiga da minha esposa, que ela é casada com tudo, que ela falava, vocês são diferentes mesmo, porque os turcos são tudo mão de vaca, tudo mais... Sim. Poxa, isso aqui, papapá. E beleza, mano. Tá bom. Voltei para Rize, minha mulher ficou em Istambul. Voltei a tratar. Levei um fisioterapeuta do Brasil, o Gustavo. Trabalhava na base do Palmeiras. Beleza. Comecei, velho. Comecei a treinar de novo. No finalzinho do ano tem uma... Lá na Turquia tem uma interpré-temporada que começa em janeiro. Em dezembro, eu fui passar o Natal com minha esposa, voltei. E nisso, chegou um empresário que tinha me levado para o primeiro time, falando que o clube queria rescindir o contrato comigo, isso aqui. Eu falei, não, beleza. Vamos rescindir, fazer o quê? Aí os caras, falei para os caras, daí o cara me ameaçando não, falando, pô, o presidente do país nasceu aqui. Eu falei, irmão, não fiz contrato com o presidente do país. Eu fiz contrato com o clube, com o Rize Sport. Daí eu falei, se o cara quiser mandar embora, me paga os 2 anos que eu tenho e vou embora. Senão eu vou ficar, velho. Beleza. Cheguei, nosso time de primeiro, que eu tava lá para 10º. E trocou o treinador. Eu comecei a treinar, mano. Comecei a treinar, botar alegria no turco, isso aqui, papapá. Alegria. Daí chamei, comecei a entrosar mais com os estrangeiros. Então era 6 estrangeiros. Eu, o marroquino... Aí tinha os alemães, os turcos alemães, tinha paraguaio, depois chegou um brasileiro, tinha o Leonardo Poipe, que era do Congo, e o Petrucci, que era italiano, e tinha outro, que era da Austrália. Foram pessoas assim, que me ajudaram bastante ali também, desenvolvendo o inglês, cara. Cara, e nisso, quando chegou esse treinador, meu, eu comecei a botar alegria nos caras, isso aqui, de cobrar os caras. Daí tinha uma resenha de um jogador lá, o Imute, que era a seleção, que era um zagueiro. Daí ele meio que brigou com um estrangeiro nosso lá, batia nos meninos do clube, porque o mais velho é mais respeitado. E num treino lá, bem... Eu fui, dei uma chegada, ele quis meio que abrir a boca, eu já grudei no pescoço, daí os caras, não, Romulo. Daí já ganhou o respeito de todo mundo, falei com ele, falei, mano, na moral, você foi seleção, você tem que respeitar a galera. Você tem que dar exemplo. Nós que somos mais velhos, tem que dar exemplo aqui dentro. E depois virou meu parceiro, isso aqui. E, cara, daí fiz essa pré-temporada e comecei a jogar. A gente tinha 15 jogos no segundo turno. De 15 jogos, ganhamos 14, velho. Fomos campeões praticamente invictos. Praticamente invicto. O segundo turno foi nosso, né? Invicto. Então fomos campeões ali, faltando em 2 rodadas para acabar o campeonato. E dali eu fui para a Australia, né? No Catar. Daí, reuni minha família de novo. Estava morando com minha filha, minha esposa. Mas são coisas que eu falo que Deus prepara a gente. Sim. E a gente só vai entender lá na frente, né, mano? Sim. Se ele não tivesse me machucado, será que eu teria conseguido? Será que minha esposa teria conseguido um apartamento legal, próximo da escola, como conseguiu, então? Mas por isso que eu falo, Deus é bom o tempo todo, cara. Amém. Verdade mesmo, que história, cara. Que testemunho, né? A gente fala, diante de uma situação difícil, aconteceu outras coisas, abriu, como se diz, não fechou uma porta, mas abriu outros caminhos que levaram para grandes coisas, né, Maurício? É verdade. Cara, interessante, viu? Maurício, top demais, cara. Quanta coisa boa, cara, eu ouvi aí, viu? Mesmo algumas coisas sendo difíceis, né, mas a gente vê que no final
deu muito certo e Sim. que bom, cara. Meu Maurício, e essa aqui, cara, essa não, essa aqui, ó. Essa é pesada, né? Essa aqui, ó. Olha o menino Ney, cara. Meu Essa. Deus do céu, o menino difícil de marcar era, hein, velho? E torcendo muito para que ele volte a jogar o futebol, essa ousadia e alegria que ele tinha na época. Até teve uma entrevista na UOL, que os caras falaram que eu fui o zagueiro que mais marcou o Neymar aqui no Brasil. Os 4 anos que ele ficou, né, cara? É diferente, Não, Maurício. muito. Ele era muito diferente. Muito. Diferente. Demais. Tanto pelas pontas como pelo meio. O homem. Na época, a mudança de direção dele, tanto direita e esquerda, era muito diferente. Muito, muito. Então, depois ele teve uma mania, 2011 para 12 ali, ele começou. O zagueiro abria a perna e ele fazia o gol debaixo da perna do zagueiro. Mas quando ele pegava na bola, era difícil parar o homem. Tinha que parar só na porrada mesmo, velho. Muito leve. Ele era muito levinho e nem relava nele direito, o juiz já dava falta, então. Mas é um cara que Palmeiras e Santos sempre dava jogo bom, velho. Era... É clássico mesmo. Não tem como, né, Maurício? Não, pai. Top mesmo. Bacana, Maurício. Vai tanta coisa. Que recordação, que momento fantástico. Aqui era na Vila, Maurício? É Vila Belmiro. Vila Belmiro. Vila Belmiro. Jogaço, cara. Bacana. Maurício no auge aqui, Ney também tava no auge aqui também, com certeza. E aí, Rodrigão, tava machucado, mano. Ninguém queria jogar porque tava machucado, descolou no adutor aqui, uma veia, uma pele, alguma coisa assim que o João falou, que o médico falou. Daí meio que fiz uma infiltração, coloquei uma faixa e fui pro jogo. E pro jogo desse aí E marcar o homem, É barra, cara, é barra. Caramba. Ô, Marcelo, e essa aqui, Marcelo? Essa aqui também essa daí é pesada, pai. Essa é pesada. Caralho, perdão. 3 feras aí. 2 feras. O artilheiro Barcos. Cara que ajudei muito aqui também, tanto trabalhando como eu fazia as correrias para ele. E o Marcão é um cara sensacional, irmão. Cara, quem tá com o Marcão tá dando risada toda hora. O corpinho é foda, mano. O corpinho é um cara que coloca a autoestima de todo mundo pra cima. E o cara que, cobrava bastante na época nossa. Cobrava muito, que ele era capitão e não tinha papo na língua também. Mas é um cara, um ser humano, assim, de coração gigante, velho. Bacana. O Barcos, você tem contato com ele? Brasil? Eu falei com ele esses tempos, cara. Ele tava na LDU. Daí, da LDU, ele tava tá no Peru agora, no time do Guerreiro lá. Tava ele e o Guerreiro, Paulo Guerreiro. Tá nativo ainda? Tá nativo ainda. Já tá careca também, tá igual o Marcão já. Caramba, rapaz. O homem tinha uma falha do gol também, né Maurício? Sim. Aí nunca vi um atacante tão frio igual ele pra fazer gol, velho. Caramba, cara. É embaçado, velho. Ei, Barcos, bacana, cara. Que momentos maravilhosos, né, Maurício? Não tem como passar em branco isso aí, viu? Maurício, vamos lá então falar um pouquinho rapidamente, antes da gente entrar um pouquinho, pra gente fechar o ciclo do Palmeiras, né? A gente volta a falar do Palmeiras daqui a pouquinho. Vamos falar rapidamente da Copa do Mundo. O que você pode falar desse senhor, desse professor? Cara, tô torcendo muito para que o Brasil possa trazer o Hexa pra gente e o Ancelotti. O Ancelotti conhece os jogadores europeus, então ele sabe como manusear os jogadores, como treinar os jogadores, para que os jogadores possam aí chegar e dar o melhor e buscar esse campeonato, né, que a gente faz tempo que não ganha, desde 2002, né, filho? Sim. Então esse Hexa aí a gente tá sonhando faz tempo, né, velho? E outra coisa, Maurício, teve a lesão agora do Rodrigo, né? Atacante. Eu tô torcendo para que ele possa levar o Ney, velho. Mas, porque mesmo que o Ney,
não tá 100%, mas é um cara que as atenções vai para ele vai assumir a responsabilidade, mas aí ele possa também ajudar com seu talento, né? Sim. Não só com o nome. Mas tomara que o Neymar vá para a Copa do Mundo. Sim. Tanto também o menino Endrick, que tá comendo a bola no Lyon. Caramba. Velho. Você acha que daria para, vamos falar no caso do Ney, utilizar ele como meia ou como atacante mesmo, se você fosse? Como meia mesmo. Como meia? O Ney não é mais atacante, né? Não é mais atacante. Não, antigamente ele era liberado. Aí hoje é um cara mais que pensa mais, né? Sim. Bacana. É um cara que conhece muito, né? Conhece muito. Tanto que é o maior campeão da Champions League. Então, caramba. Campeonato muito difícil. E você acha que o elenco tá praticamente... Agora, né, vamos falar, quase fechado. Aí o Rodrigo, né? Com a questão do Rodrigo, aí já também surgiu uma dúvida aí. Mas... Você acha que fechou ali o goleiro também? Ou como é que tá, Maurício? Tá aí na dúvida ali o terceiro, né? Tá na dúvida ainda, tô na dúvida ali. Tá na dúvida ainda o Bento, o Hugo, tá correndo por fora ali o... Tomara que vá um goleiro que esteja jogando no Brasil, né, velho? Sim. O time em si, né, Maurício? Vamos falar assim. Então, tem opções aí. Só as laterais que a gente tava ainda meio balançado, mas parte do gol até o ataque lá, tirando as laterais, tem opções boas aí, né, Maurício? E quem que ele vai levar de 9, né? Exato. Esse aí também tá uma interrogação ainda, né? Tem uma interrogação grande aí. O Pedro, não sei, ainda tá, depois da lesão, voltou aí, mas não engrenou ainda também, né? Não engrenou, cara. O Pedro, acho que não... Hoje, agora você falou do Endrick, eu não sei, eu acho que eu tô mais o Endrick do que o Pedro. Nesse momento aí, né? Tá jogando muita bola. O momento dele agora tanto que o Madrid quer voltar ele de novo, né? Exato. Até porque... E tem também o menino, não sei como que tá agora, não vi muita coisa dele, o... João Pedro? Que era do São Paulo lá, o canhotinho que joga na ponta. O Antony? Isso, o Antony. O Antony tá bem no Betis. Tá bem. Mas eu não sei, de extremo ali tem Vinícius Júnior, tem Estevão, o que é o que do Manchester City? Pequenininho. Davi. O Estevão você acha que tá garantido? Eu acho que sim, cara. O Ancelotti gosta muito dele. Sim. Agora, aquele João Pedro, que é do Chelsea, também não sei. Sim. O menino tá no Arsenal lá, o Magalhães. Não sei. Vamos ver. Vamos torcer aí para que a seleção possa brigar, pelo menos, né, velho? Os últimos anos estão sofrendo demais, velho. Tá mesmo, meu Maurício. Cara do céu. E outra coisa, Maurício, as outras seleções, cara, é que nem a gente fala, né? Tá chegando muito forte. Cada Copa que vem, você vê Japão, aqueles times que a gente não tinha, não intimidava tanto. E hoje, cara, qualquer jogo contra esses caras aí, o bicho pega. É só dor pra ganhar dos caras, velho. Mas é aquilo, né? Antigamente a gente tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kleberson, daí Cafu, Roberto Carlos, Pinho, Kaká, Edmilson, Lúcio, Juan, Marcão, goleiro, Dida. Então a galera respeitava esses caras. Sim. Hoje não, igual você falou, hoje, qualquer seleção hoje é uma disciplina tática muito grande, uma disciplina onde que eles batem de frente e só vai perder mesmo se for um detalhezinho. Mas evoluiu muito o futebol, né? Cara, é verdade mesmo, que a evolução Antigamente a camisa ganhava jogo, hoje não tem mais isso não. É verdade mesmo. Bacana. Maurício, vamos então estamos aí partindo para o nosso finalmente, mas queria que você falasse um pouquinho, não poderia deixar de falar desse
desse elenco aí, né? Dessa conquista. Cara, a era Abel Ferreira, velho. Que cara, tem que tirar o chapéu pro cara, velho. Que é o cara de 45 anos, onde chegou no Palmeiras, desconhecido, e todo mundo fala que o cara é um paizão, a mentalidade forte dele, que ele transfere para os jogadores. E é um time que ano passado chegou em todas as finais e foi vice. Então é o cara que acostumou a ter um time vitorioso, né, velho? Sim, e a sim. estrutura que o Palmeiras tem hoje, eu fui lá no Palmeiras, no podcast dos meninos lá, cara, a estrutura que o Palmeiras tem hoje é coisa de time gigante. Tem muitos times no mundo que não tem essa estrutura. Caramba. Então, estão de parabéns. E tem que ser muito grato a um tal do senhor chamado Paulo Nobre, que deu a iniciativa, que teve essa visão. E a tia Leila hoje que sabe gerir o clube, né, cara? A administração dos caras é invejável, mano. Sim. Então, ela soube administrar. Ano passado o Abel chegou na final e não ganhou, isso, aquilo, papapá. Ela manteve o Abel, bateu no peito, manteve o Abel. Não foi igual aconteceu no Flamengo. Os caras mandaram o Felipe Luiz embora. Sim. Então, isso é planejamento. Isso é pessoas que têm visão, que conhecem o treinador. E o Palmeiras, a cada campeonato está chegando por mérito dos jogadores e mérito também da comissão técnica, do trabalho deles e da diretoria, né, cara? Que dá um suporte. Sim. Quando você tem suporte, você tem a chance maior de conquistas, né? Cara, de tirar o chapéu mesmo, né, Maurício? Porque você vê, o time vem de chegada há anos e anos. Como você falou, se não foi vice, foi campeão. Então, sai jogador, vem jogador, e agora aí chegar do Arias, do Marlon Freitas, cara, o próprio Carlos Miguel. Vai ver a hora que o Paulinho estiver bem também. O Paulinho. Exato. O Palmeiras chega na final do Paulistão desde 2020, cara. Então, cara, vai falar o quê, né? Olha, é muito forte. É isso bem destacado que você colocou aí. A diretoria, parabéns mesmo, porque o torcedor não tem o que reclamar. Só vem de momentos bons. É isso aí. Né? Ô Maurício, e essa dupla aqui de zaga, pode-se dizer aí que os dois aí, que a dupla aí se encaixou certinho mesmo? Ah, sim, cara. O Murilo aí, eu tive o prazer de jogar contra o Murilo quando ele era novinho ainda, estava no Cruzeiro. Depois foi pro Dínamo lá fora, depois voltou para o Palmeiras. Mas Gustavo Gomes é o cara que entrou para a história do Palmeiras. Um zagueiro tem mais de 45 gols pelo Palmeiras. Tem mais títulos entre todos que passaram pelo Palmeiras, que jogaram pelo Palmeiras. E é uma dupla que deu muito certo, né, cara? Gustavo Gomes muito raçudo, Murilo rápido, bom cabeceador. E estão de parabéns, né? Estão de parabéns, tanto os jogadores, os zagueiros, como o goleiro também. Tinha o Everton, que era o paredão, daqui a pouco chegou o Miguel aí. Sim. Então, cara, é aquilo. Quando dá certo uma dupla de zaga, eu tive uma experiência legal com o Danilo. Ficamos mais de 1000 e poucos minutos, mais de 20 jogos, 25, 23 jogos sem tomar gol. Caramba. Então, entramos no recorde ali também no Palmeiras. Mas esse, eu acho que já deve ter quebrado. Sim. Bacana. Mas, é uma dupla que se encaixou e ganhou tudo. Uma dupla vitoriosa. Sim. O Gomes chega pro Palmeiras. O Gomes jogou só no Palmeiras aqui, né? Ou jogou outro time? É no Palmeiras. Ele veio do Milan e está aqui no Palmeiras há mais de 5 anos já. Cara, é de tirar o chapéu mesmo, cara. Hoje o papel, né, velho? Acertou legal mesmo. Demais. Maravilha. Maurição, cara, estamos chegando então aí aos nossos finalmente. Graças a Deus, firme e forte. E vamos sim, vamos. Tá tudo legal. Amém. Tempo em Piracicaba aqui tá chuvoso, chuvisquinho de leve, tá bom, mas
Papai do Céu colaborou aí com a gente, ajudou bastante, porque só por Deus essas internets da vida aí, mas tudo certinho, eu acredito que ficou legalzinho, tá? A gente vai concluir aqui, daqui a pouquinho já manda o link lá, manda lá pro YouTube pra gente não correr risco nenhum. E deixo para você, Maurício, mais uma vez, cara, agradecer de coração mesmo a sua humildade, agradecer a sua família, tá? Pelo apoio, pela sua história que você contou e pelo dia a dia também. E só um detalhinho que faltou para me colocar aqui, Maurício, sobre a sua carreira agora de professor, né, de técnico, como é que tá esse trilhar aí. E deixar para você, Maurício, dar as suas considerações finais para a gente finalizar aí, tá? E venha para Piracicaba, pô, quando vir para cá, dá um okzinho aí, vambora aí, bater um balãozinho aí fora. Deixar, Rodrigo. Não, eu que agradeço o convite. Deus abençoe vocês também aí, que vocês possam trazer mais histórias legais, bacanas. E falar também para o jogador aí que é de Piracicaba. Porra, eu tive um sonho e consegui sair de Piracicaba, da periferia praticamente, e consegui realizar meu sonho de ser jogador de futebol profissional. Mas os meninos hoje têm que ter fome e perseverança. Os meninos que estão começando, os clubes hoje, exige demais que você seja dedicado, que você tenha umas notas boas na escola, senão não adianta ter bom futebol se não tiver nota boa na escola. E é isso que eles almejam mais: talento, coragem, confiança, perseverança. E é isso, velho. É isso aí, Rodrigão. Agradeço pelo convite, por compartilhar um pouquinho da minha história. Claro que tem muitas coisas, mas Deus é bom o tempo todo. E essa carreira de treinador, estou iniciando, estou conseguindo fazer alguns trabalhos legais e daqui a pouco Deus vai abrir as portas e a gente possa aí chegar e conseguir colocar um Maurício Ramos na vida, que o menino possa ter uma carreira melhor que a minha, sabe? Esse é o meu desejo como treinador, que eu possa ter aquela sementinha para que o menino possa decolar. Beleza? Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite e vamos que vamos. Maravilha, Maurício. Obrigado. Nós que agradecemos aqui, cara. Sem dúvidas, as suas palavras aí, a sua história vai servir, né? Tá servindo já de muita inspiração, de orientação também para as pessoas que estão aí. A gente sabe que o mundo do futebol não é fácil, né, Maurício? Ser jogador talvez seja aí um dos sonhos maiores aí da criançada, de todo mundo aí que realmente começa a conhecer aí a parte do futebol. E então, cara, você realmente é um cara abençoado, iluminado, por ter conseguido, né, chegar, ter vencido na vida e tá aí hoje contribuindo também de alguma forma, mesmo tendo encerrado a carreira, mas consegue aí trazer do vestiário, né, pro mundo afora aí, pra molecada poder ouvir um pouquinho dessas histórias que você partilhou com a gente aí. Tá bom, Maurício? Obrigado mesmo, bom descanso para você, para toda a sua família aí, tá bom? Estamos aqui à disposição se precisar de alguma coisa também, se Deus quiser, ano que vem, do meio do ano para frente, aí a gente faz um parte 2 aí para trazer outras histórias, porque, ó, a gente ia partilhar aquele dia lá e trouxemos até o título do Palmeiras para hoje, pro assunto. Então, tá aí também. Beleza, meu amigo? Grande abraço, então, fica com Deus, beleza? E a gente vai se falando aí. Tamo junto. Valeu, Maurício. Um abraço. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o nosso bate-papo com Maurício Ramos, ex-atleta profissional, com grandes passagens, como bem colocou aí, tá? E nós, Estúdio Conecta, estamos aí à disposição para poder trazer assuntos e temas importantíssimos para a vida de vocês aí. Beleza, minha gente? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, irmão. Tamo junto, hein? Valeu, Maurício.